Olá e seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. No episódio de hoje, vou falar sobre vampirismo energético. É um termo que eu acho que parece meio familiar já para muita gente e que se você der um Google aí na internet você vai achar muita coisa a respeito. Mas a verdade é que todo mundo vampiriza todo mundo. O vampirismo, ao contrário do que a maioria das pessoas pode pensar, não é você fazer algo porque você é mal, porque você é ruim, porque você quer fazer mal a alguém. Muitas vezes, você, que está me ouvindo, pode vampirizar outras pessoas no intuito de fazer coisas boas. Pois é. Então, o que é o vampirismo? Para poder falar disso, eu vou só falar um pouquinho a respeito de campo de energia. Todo mundo tem um campo de energia natural, intrínseco à sua própria pessoa, à sua própria existência. Esse campo de energia, ele pode se expandir através do que eu vou chamar aqui de méritos, mas seriam, por exemplo, coisas que, através da felicidade, da alegria, da contemplação e da contentação, da paz de espírito, tudo isso pode expandir o seu campo de energia. E também essa expansão ela acontece de forma natural. Então, se você bebe alguma coisa, alguma bebida alcoólica, ou se você usa algum tipo de entorpecente, alucinógeno, algum tipo de droga, isso não causa uma expansão real do seu campo de energia. Então é importante de falar isso aqui porque se você consome álcool e você se sente muito feliz, o seu campo de energia não necessariamente vai expandir, aliás, muito pelo contrário, possivelmente ele vai diminuir. Mas através de meditação, de risadas sinceras ou de felicidade no dia a dia mesmo, sim, você é muito capaz de expandir seu campo. Mas, além desse tipo de expansão, e além do campo intrínseco, né, que a gente tem, que é esse mesmo campo que se expande e se contrai, não tem como a gente acrescentar energia para o campo. Mas existem várias formas da gente receber como se fosse assim uma descarga de energia a mais e que em algum momento a gente vai ter que perder essa energia a mais. Por quê? Tudo no universo, tudo na física é perfeito, a gente sempre busca um equilíbrio. Até os próprios átomos, eu acho, eles não podem ficar com mais carga do que eles têm. Se eles recebem mais carga, eles logo devolvem essa carga e ficam sempre trocando para estar em equilíbrio. E a mesma coisa acontece com a gente, com a nossa energia. Então, vamos lá, eu vou começar aqui o exemplo que eu acho que a maioria das pessoas vai poder entender com mais clareza aonde também está vampirizando energeticamente, mesmo sem ser uma pessoa ruim, mesmo sem fazer de propósito. A mentira. Independente do motivo da mentira, independente se você está fazendo algo para cobrir alguma coisa, se você está fazendo algo para ser gentil, mentir ocasiona num roubo de energia. Vou dar um exemplo bobo aqui para entender melhor. A sua sogra prepara uma comida especial para você. E aí, claro, você não quer ser mal educado, mas talvez essa comida não tenha te agradado tanto assim. Você pode falar de diversas maneiras que você gostou do empenho, que você agradece a dedicação, que você sente gratidão por todo o trabalho dessa pessoa. Então, você não precisa falar que você não gostou necessariamente da comida, você pode agradecer essas outras coisas, focar nessas outras coisas. Ou você pode falar assim, nossa, isso aqui estava incrível, eu amei essa comida, estava sensacional, obrigada, tal. Se você fizer isso nessa segunda forma,
e muito possivelmente você vai achar que você está sendo educado em fazer isso, você vai estar mentindo. Independente do motivo, é uma mentira. E através dessa mentira, você vai privar a pessoa de entrar em contato com aquela realidade. De novo, você não precisa falar assim, poxa, eu não gostei da comida, não era o que eu estava esperando. Você não precisa ser grossa, você não precisa ser extremamente direta a respeito disso. Mas você acaba tendo essas outras formas de contornar a situação sem precisar mentir. E a mentira nesse cenário, ela vai fazer o quê? É isso que eu falei. Ela vai privar a pessoa de entrar em contato com uma realidade, ao mesmo tempo que você vai se sentir melhor. Então, você vai ser visto ali como uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa agradável. E tudo isso é como se desse uma leve inflacionada no seu campo de energia. E essa inflacionada, ou sei lá, essa inflada no campo, é uma energia que não é sua. É como se você tivesse, entre aspas, roubado essa energia. E, em algum momento, você vai precisar perder essa energia. Porque, como eu falei, não é naturalmente sua. Esse é um exemplo, como eu disse, que eu acredito que já deve ter acontecido com absolutamente todas as pessoas. Da mesma forma, ele é um exemplo bem leve. Mas existem outras maneiras da gente fazer isso e que podem ser muito mais intensas, claro, mas elas também podem ser mais prazerosas, como, por exemplo, a famigerada energia da raiva. Eu já falei por aqui em um outro episódio do podcast, mas a raiva, ela é uma energia bem intensa, ela pode ser canalizada para materialização, mas a maioria das vezes as pessoas que naturalmente sentem bastante raiva não conseguem trabalhar essa energia, não conseguem canalizar. Por quê? Vamos lá, eu vou usar aqui um exemplo de comparação. O sexo. A pessoa que faz com o único objetivo para atingir o orgasmo, ela acaba muitas vezes não se dando conta de todas as outras possibilidades de sensações, de expansões, tanto de sensações físicas mesmo, como de consciência, mas ela acaba ficando presa no destino final, que seria o orgasmo. A raiva é a mesma coisa. É como se tivessem vários mecanismos que desencadeiam, assim, na pessoa que está sentindo a raiva e faz com que ela queira o objetivo final, explodir essa raiva. Ou melhor, descontar essa raiva, colocar isso para fora de alguma forma. Seria tanto na parte de uma explosão quanto uma implosão. Não é porque você sente raiva e você não sai gritando ou quebrando alguma coisa que não... É melhor, né? Não é porque você não faz isso que significa que você não possa implodir e ser igualmente danoso e viciante. E ficar nesse ciclo da raiva é uma coisa que acaba muitas vezes desencadeando, liberando essas sensações, assim. Não lembro agora quais são, se é endorfina, se é dopamina, enfim, não lembro o que é. Mas libera uma carga química que faz com que seja muito gostoso ficar ali. E energeticamente falando, então, nessa questão do vampirismo, você sentir raiva normalmente faz com que você sinta que você tem razão. E quando você sente que você tem razão, você quer reclamar alguma coisa, você quer claim alguma coisa. E quando você faz isso, você se coloca na posição, muito possivelmente, de algoz. E aí a gente entra nessa dinâmica bem delicada desse equilíbrio de algoz e vítima. Sempre que existe um algoz, existe uma vítima. Voltando nessa questão, as energias em perfeito estado de equilíbrio. Sendo essas pessoas num relacionamento, ou sendo essa pessoa um balconista de algum lugar que está te atendendo, um telefonista, por exemplo, mas se alguém entra em uma polaridade muito forte, a outra pessoa, por equilíbrio, vai entrar na polaridade oposta. A não ser que haja muita consciência, muito centramento por parte de uma dessas duas pessoas,
E aí é que a gente quebra o jogo. Mas antes eu vou explicar qual é o jogo. No vampirismo do algoz, essa pessoa, como eu falei, ela sente que tem razão, ela sente que ela pode colocar isso tudo pra fora, ela sente muito provavelmente esse bem-estar que a raiva no primeiro momento traz, porque é claro que depois tem, é quase como se fosse uma droga mesmo, tem o high e depois tem o low, então depois vai ter essa queda de energia. E aí, voltando, né, energeticamente, essa pessoa, ela rouba energia da pessoa que se pôs na vítima, muitas vezes. É claro que a vítima também pode roubar do algoz, já vou explicar isso, mas o algoz rouba a energia da vítima. Ele se sente inflado, ele fica ali nessas sensações, assim, de... Bom, é isso, como se tivesse com essa sobrecarga de energia. Mas é uma sobrecarga de energia que não é dessa pessoa. E, em algum momento, esse algoz vai perder energia. Seja para a mesma pessoa, seja na mesma situação, ou seja de diversas outras maneiras. E aí, quando a gente perde a energia, vem, é isso que eu falei, esse low. Vem essa carga baixa, vem essa coisa de não se sentir tão bem. Pode ser que seja quase que instantâneo. Tem gente que sente muita culpa, muito remorso quando sente raiva. Então, automaticamente, essa própria pessoa se pune. Ou seja, a própria pessoa, sim, pode também se vampirizar. Na autopunição. A pessoa já perde a energia. Ou, no exemplo que eu tinha dado, né? E que eu falo aqui por experiência própria, sendo uma pessoa que naturalmente já teve muita raiva na vida, eu não tinha essa questão da autopunição. Eu simplesmente senti esse prazer, esse vício nessa energia. Mas em outros momentos depois, eu sentia essa perda. Eu sentia... Eu não sei nem explicar. É como se fosse realmente um efeito de estar cansada, desgastada. Era uma sensação assim como se eu estivesse bem acabadinha mesmo. E como que a vítima também faz esse vampirismo? Como que ela rouba energia? Ela rouba das outras pessoas com o vitimismo. Então, quando alguém, por exemplo, tem uma discussão e eu fui lá e fui algoz e eu falei e a outra pessoa que foi a vítima ouviu. Num relacionamento, quando isso acontece, em algum momento a pessoa que foi vítima muito possivelmente vai fazer o quê? Eu vou usar aqui esse termo com, entre aspas, tá? Jogar na cara da pessoa que foi algoz todas aquelas coisas. E, fazendo isso, essa pessoa que foi vítima vai fazer com que o algoz se sinta mal. De novo, né? Nesse exemplo específico aqui. Não é sempre que uma vítima faz um algoz se sentir mal, ok? Mas nesse exemplo, num relacionamento, a pessoa faz com que o algoz se sinta mal e, ao sentir-se mal, o algoz perde energia. E ele perde energia para a pessoa que foi a vítima. Então, a pessoa que foi vítima ganha energia sim. E, gente, esse é o jogo e ele acontece o tempo inteiro, especialmente em relacionamentos. Então, né? Duas pessoas muitas vezes querem reivindicar coisas, as outras querem reivindicar a reivindicação. E o que acaba acontecendo é essa perda e esse ganho o tempo inteiro. E para sair desse jogo, para sair desse vampirismo, alguns itens. O primeiro deles sendo a consciência. Na verdade, eu diria que até antes da consciência seria o autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, e aqui fica a minha recomendação para você eventualmente fazer alguma forma de você analisar os seus hábitos, analisar suas sensações. Então, eu gosto de escrever de manhã os sonhos que eu tive, as sensações do meu dia anterior, como eu tô me sentindo no momento presente. Antes de dormir, eu gosto também de fazer uma análise do meu dia e uma meditação ou um reiki, justamente para os acontecimentos do dia. Não é sempre que eu faço, mas os meus melhores dias são sempre os que eu faço. E todas essas coisas vão te dando mais insight, mais percepção sobre você. E através disso, você consegue, né? Eu falei do autoconhecimento, dessa autoobservação, você consegue entender quando você está na sua energia
Você consegue entender quando você está na energia de algoz, você consegue entender quando você está na energia de vítima. E para que é legal entender essas coisas? Para você escolher fazer diferente, para você escolher quebrar o jogo. Não é fácil, ok? Não é simples, mas é bem possível. É importante aqui, por exemplo, você, quando se vir dentro do jogo, internamente comandar fazer diferente. Então, eu comando fazer diferente. E isso muito possivelmente vai requerir que você vá contra vários dos seus próprios instintos, dos seus próprios padrões. Então, esse comando, essa atitude, ela precisa ser realmente forte, fortalecida. E para isso eu recomendo que você fortaleça a sua voz interna. E como fortalecer sua voz interna? Reafirmando as coisas que você quer no sentido de ação. Não adianta a gente querer, por exemplo, ter um hábito novo e só ficar com ele no papel ou no mundo das ideias. A gente precisa agir. E cada vez que a gente faz algo que a gente se propõe a fazer, a gente fortalece a voz interna. Então, por exemplo, você quer começar a acordar mais cedo, acorde mais cedo. Fortaleça essa sua voz. E aí, nas situações, você vai perceber como você vai ter muito mais autocontrole e muito mais percepção para quebrar o jogo. Aí, nessa discussão, por exemplo, voltando aqui ao exemplo onde eu normalmente ajo mais como algoz, quando vem o impulso da energia de manifestar essa questão de algoz, de brigar, reclamar, reivindicar, o que quer que seja. Não sempre, ok? Mas muito mais do que antes, eu consigo olhar para isso. E eu consigo antes dar um passo para trás, ou respirar um pouco mais fundo, ou tentar entender. O que eu normalmente faço, especialmente quando algo é mais intenso, é pedir ajuda dos meus mestres e guias espirituais. Então, eu só falo assim, Yogananda, vem aqui, me ajuda, brother JC, sei lá, alguém, porque eu quero fazer diferente. E isso pra mim pode ser que seja um placebo para algumas pessoas, mas pra mim isso faz diferença. Então, encontrar o que pra você faz diferença, para que você consiga agir de uma forma diferente também. E quando eu tenho a oportunidade também de agir como vítima, aonde eu me sinto realmente injustiçada, aonde claramente a outra pessoa errou e eu poderia reivindicar esse erro e ficar pisando nessa tecla, batendo nessa tecla, na verdade, várias vezes e ganhando energia com isso, não sempre, mas eu tenho as ferramentas para conseguir não fazer isso. E a cada vez que eu fortaleço o não fazer isso, que eu fortaleço o caminho do meio, que eu fortaleço não é nada parecido com a submissão, ok? Mas é uma coisa muito mais consciente e internamente forte, né? Como eu falei. Estar nesse momento, nesse lugar do meio, não entrar no jogo. Quanto mais eu consigo fazer isso, mais fácil fica e mais dessa energia eu trago também para o planeta. Então, mais eu também ajudo a dissolver essas coisas direta e indiretamente na minha família, né, no meu campo mórfico familiar, com as pessoas com quem eu convivo, nas redes sociais para as pessoas que me assistem e têm acesso ao meu campo e, como um todo, sendo uma célula do planeta. Então, eu acho muito legal trazer esse conceito aqui de vampirismo, porque eu não faço a menor questão de falar sobre o vampirismo mais denso, a coisa que é proposital, que é direcionada, mas assim, sem saber, eu vivi boa parte da minha vida vampirizando as pessoas como eu gosto. Me considerando uma boa pessoa, mas fazendo isso pelo prazer, pela energia, pelo high que dá em vampirizar sem ter essa consciência, sem ter essa intenção, simplesmente sendo quem eu sou, nessas, claro, distorções, porque
isso não passa de uma distorção, e toda distorção pode ser requalificada, pode ser vista, pode ser acolhida, e a gente pode fazer diferente. A gente não precisa ficar com essa distorção. No podcast anterior eu falei sobre personalidades, as múltiplas personalidades, então a gente não precisa ficar cristalizado com eu sou assim, sempre serei assim. A gente pode sempre mudar. É claro que às vezes isso pede por mais trabalho, mas quando a gente tem consciência disso, fica muito mais fácil de querer trabalhar essas questões e de querer sentir diferente. E como consequência também a gente vai vendo as relações cada vez mais saudáveis, a gente vai tendo ferramentas para lidar com as coisas também, e as ferramentas vão fazendo cada vez mais diferença na nossa vida. E eu acho que no fim e no fundo, o que todo mundo procura é equilíbrio, né? Felicidade, paz de espírito, tranquilidade. E a vida fica nesse eterno pêndulo, né? Indo pra frente, pra trás, até que a gente pare nesse centro, nesse eixo. E aproveitando que eu usei aqui nesse podcast o termo o caminho do meio, ou chegar nesse meio, pra mim o caminho do meio não é você ouvir mantra e ouvir funk, falar palavrão e rezar. Pra mim isso são só os opostos ali, os extremos do pêndulo. Eu acredito muito que o caminho do meio, além de ser você se permitir ser você, em essência, em múltiplos aspectos, e quando eu falo em ser você, isso não significa que você não tenha coisas a melhorar, porque a gente sempre tem, como eu falei, uma das coisas que eu quero muito melhorar em mim é a minha comunicação, é essa forma mais agressiva ou mais direta, ou essa tendência a ser algoz que eu tenho. Mas, então, o caminho do meio, né? Ser você, mas ser você em paz. Então, você gosta de ouvir funk? Não tem problema nenhum. Você gosta de ouvir mantra? Tá tudo bem também. Se você tá no mesmo estado de espírito, na mesma tranquilidade interna, na mesma felicidade interna, independente da ação que você tá fazendo, esse é o caminho do meio. Esse é você não sair do eixo. Não é você fazer as duas coisas e estar em dois estados de espírito diferentes. E era isso. A observação que eu queria fazer. E eu agradeço muito a você que ouviu. Eu vou fazer um post no meu perfil no Instagram, que é o @patiputz, pra gente trocar sobre essa temática. Eu quero saber se você teve algum insight a respeito disso, se você em algum aspecto na sua vida percebeu, ou que você passa por isso vampirizando, ou que você se sente vampirizado de alguma forma, e aonde você vampiriza depois pra recuperar essa energia, porque sempre que você perde, você depois precisa recuperar. É um assunto que pode ficar bem polêmico, mas que eu acho muito importante de ser abordado, porque é o grande jogo, na minha opinião, da humanidade que a gente faz o tempo inteiro. E é o grande jogo, na verdade, da dualidade. Sempre tem o bonzinho, sempre tem o malvado, sempre tem o certo, o errado, o bom e o ruim. Mas a verdade é que a gente é sempre as duas coisas. E o caminho do meio seria chegar nessa unidade, nesse entendimento também. Bom, então já falei do post. E queria agradecer também ao Renato e a Laura. Eu adoro, porque o Renato sempre acena e a gente não tá em vídeo. Mas enfim, que estão me ajudando muito aqui a dar continuidade a esse projeto super especial pra mim, que é o podcast. E eu vejo você na próxima quarta-feira com mais um episódio de Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização.